também Sorocaba, Jundiaí, Valinhos, Guarujá especialmente, que lembrou dos irmãos, e Americana, por onde temos estado nesses dias, ali no interior de São Paulo. Moro em Montemor, próximo de Campinas, a região metropolitana de Campinas. Minha esposa está junto a mim, né? Graças a Deus. E nós estamos aí, diante do Senhor, procurando conhecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Eu sei que muitos irmãos têm estudado as Escrituras, têm lido bons livros, e às vezes lemos livros que não são tão bons assim. Então, de certa maneira, temos muito conhecimento em muitos lugares. Mas a grande questão nesses dias não é tanto o conhecimento, mas é uma questão de testemunho do Senhor. É uma questão de posição. A posição ou terreno espiritual do testemunho do Senhor, do encabeçamento do Senhor. Eu penso que há um chamamento espiritual da parte do Senhor para que realmente possamos atingir aquele nível como igreja que o Senhor espera que venhamos atingir nos dias que nós estamos vivendo. Então, da minha parte, o meu sentimento é compartilhar aspectos muito práticos, se possíveis, em relação ao testemunho do Senhor, em relação ao caminhar da igreja nos dias que nós estamos vivendo, os desafios que nós temos diante de nós. Vamos abrir então um texto conhecidíssimo, Salmo 133. Salmo 133, vamos ler. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos também, Atos capítulo 10. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No livro de Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Colossenses capítulo 1. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja,
capítulo 2, verso 19. Vamos ler o lado positivo. Retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E o último versículo, Hebreus, capítulo 1. Verso 9, Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, falando ao Filho, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria. Vamos orar, né? Mais uma vez. Pai, nós curvamos o nosso coração diante de Ti, submetemos esse tempo ao Senhor, rogamos a Ti a Tua graça e também a Tua unção, que a Tua unção esteja sobre nós, para falar o nosso coração, Senhor, para abrir os nossos olhos, para nos fazer ver aquilo que o Senhor quer que venhamos ver da Tua parte. Senhor, nós nada sabemos, não temos nenhuma condição de falar, muito menos de compreender, mas cremos no ministério do Teu Espírito e recorremos a Ele. Pedimos que o Senhor use esse tempo, Senhor. Nós realmente pedimos, abra os nossos olhos, que a Tua palavra penetre no profundo do nosso ser. Fala conosco através do nosso falar, Senhor. Sem isso não há sentido algum estarmos aqui. Nós queremos realmente ouvir e compreender e obedecer a Ti. No nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar lá ao Salmo 133. Bom, esse salmo fala de maneira resumida do desejo de Deus como Pai em ver o seu povo habitando, vivendo juntos. Ele tinha o seu filho unigênito a quem ele amava e compartilhava as suas riquezas desde a eternidade, mas ele quis ter uma grande família compartilhando desse mesmo amor que ele tem pelo seu filho. E por isso ele nos salvou, por isso ele enviou o seu filho. Mas uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, nós fomos salvos para esse prazer de Deus, para esse propósito de Deus. O seu Filho amado sendo cabeça, sendo o Senhor de um corpo que pudesse expressar a Ele. Deus ama o seu Filho, se vê no seu Filho. O seu Filho é a expressão exata do seu ser. O seu Filho é o seu bel prazer. E agora que ele é unigênito, a palavra diz que agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi enviado como unigênito, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado. Nós nascemos de novo. Agora Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele nos deu a sua natureza. A natureza de um cordeiro. Como disse o livro de Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas como é o Espírito de Cristo? É aquele Espírito de cordeiro. Como ovelha muda que não abre a sua boca, ele foi à cruz. Porque o cordeiro veio para morrer, o cordeiro veio para derramar o seu sangue, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas sobretudo, o cordeiro vive para agradar a vontade do seu Pai. Ele não veio viver a sua própria vida, ele não veio se salvar,
Ele não veio usar o poder que ele tinha da parte de Deus em benefício próprio. Todas as coisas que ele fez, ele tinha como alvo agradar o seu Pai. Como era grande esse amor do nosso Senhor Jesus em agradar o seu Pai. Ainda que ele era Deus, ele renunciou às suas prerrogativas como Deus, sem deixar sua própria natureza, senão deixaria de ser Deus. Isso é impossível. Mas ele se vestiu de nossa humanidade. Ele se vestiu como homem. E como homem ele depende agora do Espírito Santo. Sempre buscando a presença do Pai. E é muito interessante que o Pai estivera em silêncio por cerca de 400 anos, entre Malaquias até o batismo de Jesus. Aquele silêncio profético. E quando que foi que Deus voltou a falar? Ou quando que Deus falou de maneira tão clara? Foi quando Jesus foi ao Jordão ser batizado. E João não queria batizar Jesus. Eu devo ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus então falou, deixa por agora, porque é necessário cumprir toda a justiça de Deus. Então Jesus veio para cumprir todo o plano de Deus. Agora quando ele vai ao rio, quando ele vai às águas do Jordão, ele ali tomou o nosso lugar. Ali estavam unidos os céus e a terra. Antes era separado os céus e a terra por causa do pecado. Mas como Jacó viu aquela visão da casa de Deus, que era uma escada que unia os céus e a terra, e os anjos subiam e desciam sobre ela, em cada degrau, Jesus, quando tomou aquela posição, novamente os céus estavam se unindo com a terra. Porque o assunto do Pai ao seu Filho, quando Jesus tomou aquele lugar no Jordão, diz as Escrituras que os céus se abriram e Deus voltou a falar. E o que Deus falou? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora o Espírito Santo veio dos céus em forma de pomba e pousou sobre o nosso Senhor, e ele foi ungido com o Espírito Santo. Oh, irmãos, que coisa preciosa, os céus estavam fechados. A única coisa que fez Deus voltar a falar foi o Filho assumir o centro de tudo, tomando aquela posição por nós. Enquanto os homens viviam por si mesmos, isso não mudava a história da humanidade. Mas quando o Filho tomou o nosso lugar, aí sim, Deus voltou a falar. Nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos a obra de Deus avivada. Mas a obra de Deus é o seu Filho. O Espírito Santo veio sobre o seu Filho. Os olhos de Deus estão sobre o seu Filho. Deus não tem uma obra à parte do seu Filho. Deus não tem nenhum chamamento para nós à parte do seu Filho. O Espírito Santo veio sobre o nosso Senhor. Ele foi ungido. E imediatamente, quando aquele Espírito veio sobre ele, diz a Escritura que Jesus, depois das águas, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa estranha, porque nós queremos unção para pregar o Evangelho. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para fazer coisas para Deus. Mas Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para a intimidade com Deus. Ele foi ao deserto onde não havia ninguém. Era um lugar de provação. Nós às vezes queremos sair da provação, mas Deus nos leva à provação para conhecer o segredo do seu coração. E antes que Jesus pudesse trabalhar com os homens, Deus o permitiu Satanás tentá-lo. Satanás tentou Jesus em algumas coisas, mas uma delas foi que Jesus pudesse reivindicar os seus direitos. Você deve estar enganado. Ou você não é filho de Deus, ou você é filho de Deus e Deus não é justo com você. Você não pode estar nesse deserto abandonado por aí. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, porque não é justo o que está acontecendo com você. Como Satanás é sagaz e sabe nos provar na hora da luta.
A gente duvidar se somos de fato filhos, e se somos filhos, por que Deus não cuida? Porque nós vinculamos o cuidado de Deus com proteção. Vinculamos o cuidado de Deus com a aprovação humana. O cuidado de Deus com bênçãos materiais. Mas a bênção de Deus tem a ver em nos transformar na imagem do seu Filho. Aleluia. Nos dando bênçãos materiais ou não, saúde ou não, luta ou não, a obra de Deus é o seu Filho sendo formado em nós. Irmão, Satanás queria tentar Jesus a usar o seu poder em benefício próprio. Ele não pôde transformar aquelas pedras em pães, não porque lhe faltou poder, mas porque o seu ministério e a sua natureza era agradar o Pai. Mas ele usou a unção que Deus lhe deu, o poder, para multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas. Ele teve sede e pediu água de beber à mulher samaritana. Mas ele se levantou no último dia da festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer que a água que ele tinha, o poder que ele tinha, a unção que ele tinha, nunca foi para ele ter como foco a si mesmo. Ele sempre se colocou para amar o Pai, cuidar dos interesses do Pai e servir aqueles que o Pai tinha diante dele. Irmãos, depois desses 40 anos, foi que Jesus veio cheio do Espírito Santo pregar o Evangelho. Ele pregou cerca de 3 anos, 3 anos e meio, mas ele viveu 33 anos e meio. Isso representa que apenas 10% do ministério do Senhor, aproximadamente, foi diante dos homens. E cerca de 90% foi diante de Deus. Porque o maior prazer do Filho de Deus era estar diante de Deus. E quando ele estava diante dos homens, ele estava levando a presença de Deus até os homens. Mais tempo com Deus, menos tempo com os homens. Mas quando vamos aos homens, ainda estamos na presença de Deus. Ou seja, irmãos, o Filho de Deus tinha todo o seu prazer e o seu coração em agradar o seu Pai. Agora Pedro ressalta no capítulo 10, 38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o óleo, com o Espírito Santo. Quer dizer que aquela cabeça que está no Salmo 133, ou aquele sumo sacerdote Arão, era um tipo de Cristo. Assim como Arão foi ungido da cabeça, o óleo corria pelas barbas e chegou aos vestidos e até a orla dos seus pés. O Senhor está falando lá no Salmo 133, ó como é bom que os irmãos vivam juntos, habitem juntos, compartilhem juntos. Mas isso só é possível quando estivermos debaixo do senhorio do nosso Senhor, que é o verdadeiro Arão. Deus ungiu, não outro homem. Deus não enviou o seu Espírito a outra direção. A unção essencial é para o Filho de Deus. E Ele agora vem para levar todos nós a debaixo do seu senhorio. Por isso temos então esse texto de Hebreus que diz que Ele é a cabeça do corpo. E agora nós temos que reter a cabeça. Nós temos que estar debaixo do senhorio do nosso Senhor. Uma vez estando debaixo do senhorio do Senhor, não precisamos buscar unção. Nós só precisamos estar debaixo dessa unção. Irmãos, a unção não é dada a um homem. A unção é dada a Cristo. Mas uma vez que estamos em Cristo, como corpo de Cristo, essa unção está permeando todo o corpo de Cristo. E ela passa por todos nós. A uns Deus enche mais do que os outros. Isso tem a ver com chamamento, com ministério, mas não só isso. Isso tem a ver com rendição. Isso tem a ver com prostração. Isso tem a ver com o governo de Deus sobre nós. À medida que o senhorio de Jesus nos governa, a unção da cabeça é derramada sobre todos nós. Então o inimigo sabe que a obra de Deus é magnificar o Filho de Deus. Que a grande batalha que nós encontramos hoje no universo é uma batalha pelo trono. A grande tentação do inimigo do nosso Deus
foi obter o trono de direito ao Filho de Deus. Na verdade, ele quis o trono do próprio Deus, ele quis assentar no lugar de Deus e usurpar o lugar que pertence a Deus. Por isso ele foi lançado. Agora, irmãos, essa guerra continua. E o universo e todas as coisas pertencem ao Filho de Deus. Ele assumiu o lugar de senhorio, não apenas porque é o Filho de Deus, mas ele assumiu por dignidade. Porque ele morreu, ressuscitou, pagou esse preço. E agora Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Irmãos, nos céus não há mais resistência ao Filho de Deus, porque ele venceu. O inimigo foi lançado dos céus à terra. Mas agora, quando Jesus está na terra, estava na terra, ele então ora, ensinando os seus discípulos, e nós também somos chamados a ser seus discípulos, a como orar. Porque não é mera repetição de palavras, mas são realidades espirituais. Pai nosso que está no céu. Mas o Filho de Deus estava na terra. O reino é celestial. Lá não tem resistência alguma. Mas na terra temos um grande problema. Temos o homem. O grande problema já não é mais o diabo, porque se foi vencido na cruz. Aleluia. Então agora Jesus está orando, porque dos céus o Satanás já foi lançado para a terra. Mas agora por que está na terra? Entre outras coisas, porque Deus quer um testemunho com os homens. Então Jesus está orando: santificado seja o teu nome. Nem era o nome dele. Ele está preocupado com o nome do Pai. Que lição para nós, irmão. Nós estamos preocupados com o nosso nome, com a nossa reputação, com a nossa opinião, com quem chegou mais primeiro, quem é o mais velho. Isso é um engano. Santificado seja o seu nome. O seu nome ser separado, não ser vituperado entre nós. E entre outras coisas que o Senhor fala, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer que na terra há uma resistência terrível à vontade de Deus. Nosso ego, se possível, vai querer manipular o próprio Deus, vai querer convergir todas as coisas para nós. Casamos para nós, queremos ser felizes, por isso temos tantas crises. Porque se o varão é um tipo de Cristo, ele é a cabeça morrendo, ele é a cabeça dando a vida, ele é a cabeça fazendo a mulher feliz, ele representa o amor do Senhor pela igreja. Mas quando somos egoístas, casamos para nós, e por isso o casamento é tão cheio de problemas, porque temos um ego muito grande, até entendermos que o segredo do casamento não é ser feliz, mas é fazer o outro feliz. E não somente isso, é que é impossível viver o casamento sem depender do Espírito Santo. É casar no Senhor e para o Senhor. É viver pela vida do Senhor. Mas não só casando para ser feliz. Nós queremos a igreja para ser feliz. Então nós queremos a igreja um lugar que nos sintamos bem. Queremos escolher aquelas coisas que são melhor aos nossos olhos. Queremos aquelas músicas que mais nos agradam. Queremos aqueles irmãos que falam, que condizem mais com o que a gente pensa. Irmãos, nós não queremos ser controlados, nós queremos ser livres. Então nós trazemos o caos para dentro da igreja, porque a igreja não é para fazer você feliz, nem a mim feliz. Os louvores não são para nós, as mensagens não são para nós. Tudo tem a ver com a glória de Deus em Cristo. A igreja não é para quem quer ser feliz. A igreja não é para quem